chamo Michele Schuster, sou acadêmico de Direito da UBRA, nível 1. Segue nesse material comigo as colegas Marli Falcão e Valdeci Palharini. A pandemia decorrente do coronavírus teve início há vários meses, e as relações de trabalho entre empregador e empregado necessitaram de adaptações, tanto na questão de obrigações recebíveis quanto na medicina do trabalho. Com esta nova realidade que assola a nossa nação, foram necessários criar mecanismos que garantissem às partes envolvidas um norte dentro da realidade econômica que estamos vivendo. Para adentrarmos nesse assunto, é importante que números muito expressivos sejam citados para que possamos entender porque é um momento delicado para cada ação tomada. Em maio de 2021, nosso país enfrenta a realidade de 14 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas passando fome e 33 milhões de pessoas vivendo na informalidade. E, por incrível que pareça, 11 novos bilionários. Essas medidas provisórias foram criadas para flexibilizar as condutas a serem seguidas. Porém, a norma constitucional, a CLT e essas medidas devem estar em harmonia. O artigo 7º da Constituição Federal garante direitos sociais aos indivíduos e essas garantias são basilares e compromissos do Estado. Assegurar que a norma constitucional seja respeitada é importante para o trabalhador, para poder ter uma vida digna, garantida pelo Estado de Direito. Com o decorrer desse tempo, foram criadas medidas provisórias e a seguir vamos relatar o texto das medidas 1045 e 1046, que seguem referência das medidas que as antecederam. Marli Falcão, medida provisória 1045. Neste momento de pandemia do Covid-19, o governo criou a medida provisória 1045, benefício emergencial de manutenção de emprego e renda. Esta medida mantém as mesmas regras das medidas anteriores, dizendo que tanto o empregador quanto o empregado podem individualmente ou de forma coletiva contratar redução proporcional de jornada de trabalho e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. O objetivo dessas medidas é que, ao invés de demitir o trabalhador, possa preservar o emprego e a renda, garantindo assim a continuidade das atividades tanto laborais como as empresariais, reduzindo assim o impacto social decorrente das consequências da pandemia. Esta medida começou a valer no dia 28 de abril de 2021 e vai regulamentar a relação trabalhista até 28 de agosto de 2021, que poderá haver prorrogação se assim for necessário. O empregador e o empregado podem optar em acordo de 3 formas de jornada de trabalho: 20%, 50% e 70%. Onde o empregador paga uma parte e o governo, através do benefício, complementa a outra parte. Na suspensão temporária do contrato de trabalho, onde o empregado fica em casa e o governo que paga seu salário. Neste caso de suspensão, o governo tem 2 formas: 100% se a empresa arrecadou até 4 milhões e 800 mil reais e 70% se a arrecadação for maior, sendo os outros 30% de responsabilidade do empregador. Ainda não se sabe por quanto tempo esta situação de pandemia vai durar. Sabe-se que causou um impacto muito grande na vida de todos os cidadãos. Olá, eu sou a Valdeci Palharini. E o que seria a medida provisória número 1046? Ela foi publicada no dia 27 de abril de 2021. E se tratando da medida de enfrentamento à pandemia 2019, ela é muito parecida com a medida do ano passado, do início da pandemia. Como a antecipação de férias, ela está permitida, indiferente do que é, na verdade, a tratativa que é feita de acordo entre o empregador e o empregado. Aqui na medida provisória, o empregador ele pode conceder essas férias e o empregado ele não pode se negar a tirá-las. E essas férias também não podem ser em menos que 5 dias. E as pessoas que têm algum tipo de comorbidade e que podem ser agravados caso peguem o Covid-19, elas têm prioridade. Como que funcionaria? Então, houve a antecipação.
lá de 10 ou 12 dias, e que podem serem pagos até o 5º dia do mês subsequente. Então, houve antecipação das férias do dia 10 ao 20 de abril. O seu empregador ele tem até o 5º dia útil de maio para fazer o pagamento dessas férias. E ele ainda pode deixar aquele 1/3 constitucional das férias para serem quitadas até o prazo do pagamento do 13º. Se por acaso essa relação de trabalho acabar antes desse prazo, essas verbas têm que serem pagas, juntos com a rescisão. Outro ponto, é bom lembrar, são as férias coletivas, que também podem ser antecipadas e não há necessidade de avisar o Ministério do Trabalho. Outro ponto, o empregador ele também tem a possibilidade de deixar em suspense o pagamento do FGTS do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, podendo quitá-las de forma parcelada, sem o acréscimo de juros ou multas posteriores. Também existe a suspensão do exame de exigibilidade, do exame demissional, no caso daquele trabalhador que trabalha de forma home office ou teletrabalho de forma remota. Então, fica suspensa aí a exigibilidade do exame demissional. No caso do trabalhador presencial, esse exame demissional ele aumenta o prazo para 180 dias. Na verdade, a medida provisória ela é bem parecida com a do ano passado, possibilitando o teletrabalho, possibilitando que o empregador antecipe férias, antecipe feriado, a suspensão do pagamento do FGTS, mas isso não quer dizer que o trabalhador vai perder seus direitos, ficar sem verba. Eles vão ser quitados, mas com prazos maiores do que a própria CLT previa.